Seja bem-vindo ao podcast Prólogo. Esse aqui é um canal para te aproximar um pouquinho mais de Deus. A reflexão de hoje está em Lucas capítulo 5. Nós vamos usar o verso 8 apenas. No entanto, para que você entenda todo o contexto, eu vou ler aqui nessa versão da Bíblia dos 4 Evangelhos, traduzido integralmente por Frederico Lourenço, tá bom? E diz o seguinte: nós vamos usar apenas o verso 5, mas eu vou ler todos os outros. Diz assim: comprimindo-se as pessoas à sua volta para ouvir a palavra de Deus, Jesus estava de pé junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos que se encontravam junto ao lago. Os pescadores, tendo descido deles, lavavam as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Sentando-se a partir do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faste a zona funda e lançai as redes para a pesca. E respondendo, Simão disse: Mestre, toda noite trabalhamos e nada apanhamos, mas em atenção à tua palavra lançarei as redes. E tendo assim feito, apanharam uma grande quantidade de peixes. Rompiam-se as redes deles. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que viessem ajudar. Vieram e encheram os 2 barcos a ponto de se irem afundando. Vendo isto, Simão, homem pecador: Senhor, ele disse, olhando para Jesus, caindo de joelhos, afasta-te de mim, porque sou homem pecador, Senhor. A grande ambição de um discípulo é ser igual ao seu mestre. A grande ambição de um discípulo é ser igual ao seu rabino. Essa também é nossa ambição como discípulos de Jesus. Ele fala, ele pede: meus filhos, imitem a mim, sejam como eu sou. O que queremos é mais do que saber o que ele sabe ou fazer o que ele faz. O que nós queremos mesmo é nos tornar pessoas iguais a Jesus Cristo. Quando nos encontramos com Jesus, a primeira consciência que adquirimos é a de absoluta distância que existe entre nós e ele, entre quem é Jesus e quem nós somos. É essa experiência que Pedro tem nesse relato, aonde Jesus pede para ele lançar as redes, e então ele, que tinha pescado a noite toda, não pegou nada, agora começa a perceber quem é Jesus de fato. Após uma noite inteira de tentativas frustradas de pesca, Jesus entra no barco e ordena que ele e o seu irmão André lancem as redes. O resultado é uma pesca extraordinária. Então ocorre uma mudança no coração de Pedro. E é nessa hora que ele toma consciência da grandeza e da majestade de Jesus. Nesse ponto, Pedro cai no chão e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Essa distância que eu e você, que nós temos de Jesus, não é uma distância meramente moral. Também é uma distância de inteligência ou de poder e capacidade. Na verdade, a distância é uma distância de ser, de natureza de ser, que os filósofos e teólogos vão chamar de distância ontológica. Mais ou menos a distância que existe entre um boneco e um homem, entre uma boneca e uma mulher. Ser pecador, como percebeu Pedro, não é uma questão de roubar ou não roubar, mentir ou não mentir, matar ou não matar. Esse conceito de pecado fala a respeito de um comportamento e trata de ética e moral. É por isso que o conceito de pecado na Bíblia é um pouco mais profundo do que isso. Na lei de Moisés, o pecado era o que você fazia ou deixava de fazer. Jesus, porém, ele muda o enfoque e ensina que o pecado é aquilo que você carrega dentro do seu coração, suas intenções, suas motivações. Você não pode matar uma pessoa, mas se a odeia, isso já é pecado. Paulo, porém, vai dizer o seguinte:
Pecado não é nem o que eu faço ou deixo de fazer, nem as intenções que eu tenho ou deixo de ter. Pecado é o que eu sou. E ele grita desesperado: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Foi para pessoas como Pedro, Paulo, você e eu que Jesus veio. Jesus veio, tornou-se um de nós, porém sem pecado, isto é, sem perder a pureza de sua natureza divina. Entre nós, Jesus nos chama para andar com Ele, para que andando com Ele sejamos completamente transformados. E a distância que faz de nós bonecos de pano diante do homem de verdade, que é Jesus, deixe de existir. Um dia seremos pessoas exatamente iguais a Ele. E esse dia está muito próximo. Meu querido amigo, você que me ouve agora, Jesus ele fala profundo aos nossos corações. Quando eu olho para a minha vida, quando você faz uma análise da sua, a gente percebe o quão pecadores nós somos. Mas foi por isso que Jesus veio. E essa é a beleza do Evangelho que nos alcança. Não importa quem nós somos, importa que Jesus nos ama e Ele nos dá esse privilégio e essa oportunidade. Agarre ela com todas as suas forças, porque Jesus está voltando. Que Deus os abençoe.